Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema placenta e anexos extraembrionários. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouco de tudo aquilo que nós já vimos no decorrer da nossa disciplina. Como sabemos, né, a placenta é a forma de ligação entre a mãe e o embrião, e os anexos extraembrionários são aquelas estruturas que participam do processo de desenvolvimento embrionário, porém estão fora, né, da cavidade interna desse embrião. Para início, sabemos que serve como uma forma de proteção, porque nós sabemos que essa proteção é composta por quatro capas concêntricas de tecido, onde nós vamos ter aqui o âmnios. Sabemos que esse âmnios, né, ele reveste aí a cavidade amniótica. Nesse momento, né, próximo ao nascimento, esse âmnios já envolve toda a parede também uterina e já se encontra, né, junto ao saco coriônico e formando assim a membrana amniocoriônica. Além desse âmnio, que é também estrutura originada do embrião, temos também o córeo, né? Sabemos que esse córeo é formado aí por três capas, que é o mesoderma extraembrionário somático, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, formando aí esse córeo. Então, tanto o âmnio quanto o córeo é de origem embrionária. E de origem materna, nós vamos ter aí a decídua, né? Nós sabemos que essa decídua, ela foi se desenvolvendo. A decídua, nós sabemos que é o endométrio. Esse endométrio está dividido em endométrio funcional e basal, porém é o funcional que vai participar desse processo de desenvolvimento e é o funcional também que vai passar aí pelo processo de divisão decidual. Nós sabemos que ele recebe, né, a fagocitação do cisto trofoblasto e participa aí nessa diferenciação endometrial e se transforma em três capas desse endométrio, que seria ali a decídua basal, que está aqui, ó, em contato, né, com esse córeo vechoso, a decídua parietal, que envolvia toda a parede do útero, e a decídua capsular, que nesse momento aqui já se fusionou aí com a decídua parietal. Sabíamos que a decídua capsular era aquela que envolvia, né, o saco coriônico. E também de origem materna, nós temos aqui o miométrio. Esse miométrio é a capa, né, intermédia do útero, é a capa muscular, é a capa que é responsável pelo processo de expulsão embrionária, porque ela recebe, né, através da ocitocina, então ela vai iniciar o processo de contração, e esse processo de contração vai ser responsável aí por expulsar esse embrião, já seria um feto, né, na hora do parto. Sabemos também que, através dessas estruturas, nós já podemos analisar o ânus, né, que envolve essa cavidade amniótica, e dentro dessa cavidade amniótica tem aí o líquido amniótico. Esse líquido amniótico, ele é muito rico, né, porque é um líquido que contém ali água, contém uns íons, que a gente já falou na aula passada, seriam os íons de cálcio, de potássio, de cloro, proteínas, né, que são indispensáveis, lipídios, células descamadas do próprio âmnios, né? E também as células e os pelos, que são aí de origem ectodérmicas, que seriam aí da pele. Sabemos também, né, que o volume desse líquido, ele envolve aí nos 8 meses, cerca de 800 milímetros, porém, ao fim da gestação, o líquido amniótico vai estar ali por cerca de 500 milímetros. Sabemos também a questão da origem desse líquido. A origem desse líquido vieram através das células amnióticas e também dos rins fetais. Sabemos que os rins, eles iniciam um processo, né, de funcionamento desses rins, porém essa urina desse embrião, que ao momento que ele urina, ele obviamente cai aqui, né, nessa cavidade amniótica, e ao mesmo momento que ele urina, essa urina vai se misturar aqui com o líquido amniótico, e, consequentemente, esse embrião também vai deglutir essa própria urina. Porém, não tem nenhum problema, né? Porque essa urina está livre de desejos metabólicos que não fazem mal para esse embrião. Então, esses rins deles começam aí a trabalhar para que nós tenhamos, assim, a funcionalidade renal. Além disso, também temos aí a água que vem originada aqui da rede lacunar, porque essa água é através do intercâmbio gasoso, onde também teremos aí a passagem de água pelos canais de aquaporina. Consequentemente, esse líquido amniótico também tem a contribuição dessa água que vem aí da rede lacunar.
Além disso, os pulmões fetais também funcionam nesse processo de secreção de líquido, porque lá no pulmão nós vamos ter os condutos pulmonares que ainda não estão em funcionamento, porque sabemos que esses pulmões ainda não fazem a questão respiratória de troca gasosa, de oxigênio para dióxido de carbono, porém esses pulmões secretam, né, esse líquido que vai contribuir aí para a formação do líquido amniótico. Sabemos também, né, que esse embrião, a finalidade desse líquido amniótico é para compor aí algumas células que também fazem parte do processo do intestino fetal, porque ao momento que esse embrião ele deglute, né, o líquido amniótico, essas células do intestino fetal vão absorver esse líquido amniótico e, consequentemente, já vão iniciar o seu trabalho, né, funcional, mesmo dentro da barriga da mãe. Podemos destacar também o cordão umbilical. Sabemos que o cordão umbilical, ele tem formação, né? Desde o início desse embrião, já vimos lá na segunda semana que tem o pedículo de Firacione. Esse pedículo de Firacione também conta, né, com a contribuição aí do saco vitelino. Esse saco vitelino está ligado aí pelo conduto vitelino. A gente vai ver, né, que à medida que esse conduto vai evolucionando, ele pode ou não desaparecer, ou ele pode ficar como uma estrutura que não participa ativamente nesse processo. Sabemos também que algumas dessas etapas, o intestino, né, uma asa do intestino pode sair em lado exterior do embrião e formar aí o que seria uma hérnia fisiológica umbilical. Sabemos também que esse cordão umbilical ele vai contar aí com algumas estruturas, né? Que é aí duas artérias e uma vena. Inclusive, uma mnemotécnica que é para se lembrar, né? É a AVA, então você já consegue ver aí que são duas artérias e uma vena. E uma das coisas que cita que o pedículo de Firacione, ele tem essa característica, porque ela tem uma forma espiralada. Então, esse pedículo de Firacione tem algumas características que se chamam de nudos. Esses núdulos têm alguma forma de caracol que consegue levar essa característica para esse pedículo de Firacione, que seria aí, no caso, o cordão umbilical. Podemos destacar também, analisando a imagem, né, da lacuna placentária. A gente sabe que essa lacuna placentária é onde vai conter o líquido, no caso, o sangue materno. É através essa lacuna placentária que nós vamos ver ali duas placas, né? Essas placas é a placa decidual e a placa coriônica. A placa decidual, ela está formada ali pela decídua basal, então a placa decidual é mais uma estrutura materna, né? Então, está formada ali pela decídua basal, pelo citotrofoblástico, que no caso ali seria a coraça citotrofoblástica. Sabemos que a coraça citotrofoblástica foi originada lá do citotrofoblasto, né, como forma de parar o processo de implantação. Então, é o que delimita o fim da implantação, é a aparição aí da coraça citotrofoblástica. E também temos a presença aí do sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto é a única estrutura embrionária que tem contato aí com o sangue materno para fazer o processo de absorção que a gente vai analisar um pouco mais à frente. E nós teremos também a placa coriônica, que está composta aí pelo âminos e pelo córion vexoso. Sabemos também que esse córion vexoso, ele está em contato aí com a decídua basal, e ele que vai compor aí, né, uma das estruturas da placenta. Sabemos que a placenta aí é formada pela decídua basal e o córion vexoso. Podemos analisar nas próximas imagens essa evolução desse córion à medida que esse embrião se desenvolve. Podemos ver também aqui, ó, a questão do tampão mucoso. Esse tampão mucoso, ele é formado como forma de barreira, de proteção aqui da cavidade, né? Que seria a cavidade interna da vagina, até o útero, para que não entre nenhum agente externo. Então, a gente tem aqui o tampão mucoso, a gente vai ter aqui o queixo uterino, né? E a gente vai ver que todo esse embrião está formado aqui por 4 capas concêntricas. Porém, a altura aqui, né, do queixo uterino só está formada apenas por 2 estruturas, que seria aqui a membrana amniocoriônica, né? Então, está formado pelo âmnus e pelo córion. Que a gente sabe que o córion tem ali suas 3 capas.
Além disso, né, é uma das estruturas que acontece no momento do parto, é que a pressão uterina, ela aumenta à medida que esse miométrio, ele se contrai, né, por excitação da ocitocina. À medida que ele se contrai, vai se criar bolsas de água, essas bolsas de água que está formada pelo líquido amniótico, né? Ele vai entrar em contato com esse tampão mucoso. À medida que ele vai entrar em contato, né, a pressão vai aumentando, e essa pressão vai fazer o quê? Que se dilate esse coxo uterino, que justamente vai ser aí para a passagem, né, desse feto. E à medida que a pressão aumenta, essa pressão vai expulsar esse tampão mucoso e, consequentemente, vai ter essa ruptura aí dessa membrana amniocoriônica, que é quando, né, a embaraçada, a gestante começa aí a expulsar, através da vagina, esse líquido amniótico, que já aí é um marco aí, né, para o início aí do trabalho de parto, ok? Podemos analisar também nessa imagem, né, o saco vitelino, como ele tem esse processo de involução, né, que muitos deles podem desaparecer ou podem ter uma estrutura aí que não tem uma função muito estabelecida. Porém, a gente sabe que o saco vitelino participou aí ativamente do processo de desenvolvimento embrionário, aonde ele participa, né, no processo de plegamento ali, ele contribui para a formação do intestino primitivo, ele também contribui com a questão das células germinativas. Além disso, também ele fomenta aí, né, a criação de vasos vitelinos que formam aí parte no mesoderma extraembrionário esplênico. Aqui nós podemos ver o desenvolvimento da cavidade amniótica, onde teríamos aqui na imagem A um embrião aí, né, de 3 semanas. Conseguimos identificar que é de 3 semanas, porque se refere-se aqui a um disco trilaminar, né, que sabemos que no embrião de terceira semana, ele contém lá um ectodermo, um mesoderma intraembrionário, e o endodermo, onde ele tinha aqui a cavidade, né, que era mais posterior à cavidade amniótica, e mais ventral, aqui nós tínhamos o saco vitelino. E aqui já teríamos também a presença do alontoides, né? Aqui o pedículo de Firracione. Podemos analisar também que essa cavidade amniótica, né? Tinha aqui a cavidade, a esfera de menor tamanho, a esfera de maior tamanho, que era o saco coriônico. Esse saco coriônico apresentava aí vejosidades, ó, em toda a sua esfera, porém, à medida que ele vai evoluindo, ó, já que a imagem B é um embrião de 4 semanas, podemos analisar que é um embrião de 4 semanas, porque ele está passando pelo processo aqui de um plegamento, né? Sabemos que é o plegamento longitudinal. Podemos identificar também, em virtude do saco vitelino, ó, que está aqui passando pelo processo reduzido, né? Que está se reduzindo porque parte desse saco vitelino vai para a parte interna desse embrião, que forma aí, né, o intestino primitivo, que em toda a sua complexidade, dividido aí por 5 estruturas que nós já analisamos, que é lá a faringe, o intestino anterior, o intestino médio, o intestino posterior e a cloaca. Teremos aí o conduto vitelino, né, que vai fazer essa ligação do intestino médio com o saco vitelino, e ainda apresentam aqui vejosidades, e à medida que essas vejosidades vão se desenvolvendo, a gente vai ter a diferenciação desse córeo, né? Vai formar aí o córeo calvo e o córeo vexoso. Que é a formação desse córeo calvo, a gente vai ver que o córeo vexoso, ele vai ter aí grandes desenvolvimentos dessas vejosidades, que são justamente para fazer o processo aí de intercâmbio gasoso. Quando eu digo intercâmbio gasoso, tenho em mente que é a troca de oxigênio e também, né, a troca de substâncias nutritivas e desechos metabólicos. Podemos analisar, né, que essa cavidade de menor esfera, que é ali a de maior esfera, que é o saco coriônico, já está se ampliando à medida que ele vai chegando, né, se encontrando essa cavidade que é de maior esfera com a de menor esfera e, consequentemente, reduzindo aqui, ó, esse celoma extraembrionário até a medida que esse âminos aqui vai se encontrar com esse saco coriônico, né? E vai formar aqui, ó, nessa imagem já podemos analisar, vai formar aqui a membrana amnioscoriônica. Podemos ver também, né, que esse embrião aqui de 36 semanas, ele já se encontrava no processo já de diferenciação das suas vejosidades, porque sabemos que esse córion calvo, né, representa aqui parte perdão, córion vexoso, né, representa parte da membrana, da placenta,
onde também teríamos aqui a descida basal, e, consequentemente, corresponde a 1/3, né, desse útero. E 2/3 desse útero seriam aí o córion calvo, ou córion leve, né, que já estaria ali em contato, né, com essa descida parietal. Nessa imagem, podemos destacar, né, o processo de desenvolvimento uterino. Nós sabemos que esse desenvolvimento uterino, ele acontece de forma gradativa, esse embrião, ele se acomoda, né, nesse endométrio e vai se desenvolvendo à medida que ele vai passando pelo processo de nutrição correspondente às etapas embrionárias. Nós já vimos que é pré-embrionária, embrionária e o processo fetal, que já passa aí por esse processo de desenvolvimento. Sabemos também, nessa imagem, podemos analisar que o útero ainda não está completamente envolvido por esse embrião. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue destacar, ó, a descida capsular e aqui nessa imagem aqui a descida parietal. Então, nessa daqui a gente já consegue ver que elas se funcionaram, né? Contribuindo apenas aí para a descida parietal. E aqui, né, já teríamos aqui o desenvolvimento, que já iria iniciar o processo aí de criação desse tampão, né, mucoso, que serviria aí de proteção da cavidade uterina para a entrada aí da vagina, ok? Aqui nós podemos ver a evolução do cordão umbilical, onde temos aqui um cordão umbilical de um embrião de 4 semanas, onde nós vemos aqui o conduto vitelino tenha, né, um grande aspecto, um grande volume. A gente tinha aqui também 2 venas vitelinas e 2 artérias. A gente sabe que à medida que esse embrião se desenvolve, né, essas venas vitelinas elas vão evolucionar e vai ficar apenas uma vena. E essas artérias, elas vão também, né, formar aqui de forma enrolada nessa estrutura, que vai dar esses aspectos aí mais, é, como se fosse um arco, né, de um caderno. Aqui podemos ver também algumas estruturas que são as venas umbilicais e vitelinas, essa diferenciação. E aqui nós podemos ver o alantoide. Sabemos também que esse alantoide, à medida que ele se desenvolve, ao final dessa gestação, né, a gente vai ter só o resto de alantoides, que tem como sobrenome uraco. E temos também aqui uma imagem do embrião de 8 semanas, onde a gente sabe que esse embrião de 8 semanas, à medida que esse conduto vitelino ele desaparece, né, ele diminui o seu tamanho, a gente teria ali o processo de saída, né, dessa asa intestinal, que seria aqui o que a gente comentou, que seria a hérnia, né, umbilical fisiológica, e à medida que esse embrião se desenvolve, essa asa intestinal ele vai voltar para o intestino normal, ou senão seria ali uma patologia, né, que esse intestino está para o lado de fora, né, este embrionário, e teria que, ao momento do nascimento, fazer uma cirurgia, né, para colocar essa asa intestinal novamente para dentro desse embrião. Podemos ver aqui que essa vena umbilical agora só representa uma vena umbilical, certo? Então, nós temos 2 venas umbilicais, e as artérias, elas, consequentemente, se tornaram maiores, né, porque esse embrião agora necessita de grande circulação. O alantóide, como a gente já viu, ele acaba evolucionando. Podemos ver aqui o desenvolvimento das vejosidades coriônicas. Sabemos que essas vejosidades coriônicas, elas são representadas de várias formas. Teremos as vejosidades primárias, vejosidades secundárias, terciárias ou coriônicas, é a mesma coisa. As vejosidades de Anclarre. Aqui seria uma vejosidade de terceira semana, se refere a uma vejosidade coriônica ou uma vejosidade terciária, porque tem a presença aqui do sincício trofoblasto, do citotrofoblasto, do mesoderma, né, extraembrionário, somático, e a presença aqui dos capilares. E sabemos também que esse embrião de 8 semanas, eles representam esse mesoderma, este embrionário, alguns macrófagos. Esses macrófagos são as células que fazem fagocitação de agentes externos, ou de células aí que já estão aí no seu processo final. Esses macrófagos aí de 8 semanas são chamadas de células de Hofbauer, ok? Nós teremos aqui essas células com a presença aí desses macrófagos. E à medida que se desenvolve, né, essa já seria aqui um embrião, aqui uma vejosidade ao final aí da gestação, onde a gente sabe que essa vejosidade ela vai diminuir o seu espessor, vocês podem perceber
que à medida que iniciou, ela tinha grande espessor, porém, ao final da gestação, ele tem um espessor muito fino. Isso é para facilitar o processo de intercâmbio gasoso, para que aconteça essa troca, né, de oxigênio, dióxido de carbono e nutrientes de forma mais rápida, mais ampla, porque se fosse um espessor de maior tamanho, seria aí mais demorado esse processo, ok? Sabemos também nessa imagem aqui, eu vou voltar, para que a gente possa analisar que esse mesoderma do cordão umbilical, ele se evoluciona e se transforma em gelatina de Wharton. Essa gelatina de Wharton você também vão analisar em histologia, que é o conteúdo, né, que é um tecido conectivo que é transformado através do mesoderma extraembrionário somático, que envolve, né, que contém esses vasos do cordão umbilical, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho como acontece esse processo de transporte desses gases. Quando a gente diz esses transportes desses gases, são os oxigênios, os nutrientes, os íons, né? Potássio, cloro, proteínas, tudo isso acontece de que forma? A gente sabe que nossas células, elas têm uma membrana plasmática, e essa membrana plasmática, ela está formada, né? Ela é uma membrana semipermeável, então ela tem uma permeabilidade seletiva, onde ela vai servir como uma barreira de proteção para as nossas células e, consequentemente, nós vamos ter as formas de entrada, de transporte dessas substâncias. Essas substâncias elas podem ser transportadas através de difusão simples. Essa difusão simples, elas têm como características substâncias que são hidrofílicas, então elas têm afinidade com algumas substâncias, porque sabemos que essa camada, né, essa membrana tem uma parte fosfolípida, né, então tem uma parte do fósforo, e aqui é uma parte lipídica. Então essa substância ela tem que ser ali, é uma substância que atravesse, né, lipídios, tem afinidade. Alguns dos exemplos que podemos citar aqui seriam oxigênio e dióxido de carbono, como também hormônios que conseguem aí atravessar de forma simples, ok? A difusão facilitada é quando a gente tem a necessidade de uma proteína. Essa proteína vai fazer esse transporte de passagem, então essa proteína vai servir aí como um canal, ok? Então, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, nós classificamos como transporte passivo. O que seria um transporte passivo? É aquele transporte que não requer energia. E uma forma também de transporte seria o transporte ativo. O transporte ativo, ele sim requer de energia, que seria ali o ATP, que é uma substância que nós estudamos, né, em biologia, que é a adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato vai servir como ATP e forma de combustão para todas as nossas células. Isso a gente vai ver consequentemente, constantemente, esse ATP, vocês vão estar trabalhando eles muito, muito, muito na medicina, ok? Outra forma também de entrada e saída de substâncias é através aí do processo que nós classificamos como um processo que se chama exocitose e endocitose, que seria aí o processo no qual a nossa própria membrana plasmática pode fazer esse processo aí de expulsar ou ingerir alguma substância. Exocitose se refere a fora, e citose é o processo de uma célula. Então, exo, fora, citose, alguma substância. Então, é um processo no qual essa célula elas forma uma vesícula e expulsa essas substâncias. E endocitose, endo é dentro, então citose é alguma substância. Então, ele iria absorver alguma substância, onde essa camada, né, forma como se fosse se forma uma vesícula, entrando aí essa substância para dentro da célula. Então, essas são algumas formas aí de substâncias que são algumas formas de transporte ativos. Geralmente, essas formas de transporte ativo pode solicitar aí para os alunos de Buenos Aires. E agora a gente vai falar um pouquinho aí como acontece a questão da circulação sanguínea. A circulação sanguínea, nós já vimos que é formada por contém a estrutura de duas placas, que seria aí, né, a placa que tem mais contato com o embrião, que seria a placa coriônica, e a placa que tem mais contato com a mãe, a placa decidual. Entre essas duas placas, nós vamos ter aí o sincício trofoblasto, que é onde a gente vai encontrar esse sincício trofoblasto através das vejosidades,
que elas que são responsáveis aí para captar e fazer esse transporte de substâncias, e nós já vimos como são feitos esses transportes de substâncias, e nós sabemos aí que forma aqui, né, as redes lacunar, e através dessas redes lacunares, nós vamos compor aí o que se chama de cotiledon. Esses cotiledons seriam aí como se fossem lagunas, né, de sangue, onde essas velocidades estão adentro dessas lagunas e acontece aí esse processo de troca gasosa. Como é que acontece esse processo de troca gasosa? O embrião, né, vai trazer, né, sangue com dióxido de carbono, que seria o dióxido de carbono, ele tem que ser excretado, né, expelido para fora do nosso corpo, porque ele é uma substância tóxica, e ele tem que absorver o oxigênio, que é a forma aí de nutrição também dos nossos tecidos. Então, sabemos que no embrião, quem vai levar esse sangue com dióxido de carbono vai ser as artérias, ok? Então, aqui nós vamos ter em azul as duas artérias umbilicais que estão levando aqui o dióxido de carbono, ok? Então, eles chegam aqui no sangue. Esse sangue materno, ele é rico em oxigênio, ok? Então, eles vão fazer através do gradiente de concentração, que é quando essas artérias estão cheias de dióxido de carbono e esse sangue arterioso das venas das artérias estão com muito dióxido de carbono e esse sangue que está contenido aqui no cotiledon, né, que na rede lacunar, está cheio de oxigênio. Então, eles vão fazer essa troca de gás através aí do gradiente de concentração. Vale salientar que o sangue fetal e o sangue materno não entram em contato, porque temos ali como separação a membrana placentária. Essa membrana placentária está formada ali por 4 camadas, né, de tecidos. Nós temos ali o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, o mesoderma extraembrionário somático, além do capilar, né, dos endotélios desses vasos, ok? Então, aqui, as artérias umbilicais elas vão trazer sangue com dióxido de carbono, vai chegar aqui, né, nas vejosidades, ele vai entregar o seu dióxido de carbono e vai captar aqui o oxigênio. Aí pronto, quem é que vai levar esse sangue com oxigênio? Vai ser aqui as venas umbilicais. Então, essas venas umbilicais vai subir e vai lá até o coração, onde esse coração vai ser responsável por bombear por todo o nosso corpo esse sangue com oxigênio. E também vai bombear para fora, né? Que é a forma de expelir esse sangue com dióxido de carbono, ok? Outras estruturas que nós podemos analisar também, a circulação sanguínea, é a questão que acontece, né, como nós já vimos, que são aí essas vejosidades que contêm aí as ramas das artérias. Sabemos já que essas artérias elas vão trazer sangue com dióxido de carbono e essas venas vão levar sangue para o embrião com oxigênio. Isso é um pouco da circulação fetal. Sabemos que a circulação fetal do embrião, ele recebe sangue, né, através da placenta. Essa placenta, como nós já falamos, é o meio de ligação tanto do embrião quanto da mãe. Então, essa placenta está formada por esse processo onde ela contém as vejosidades, né, esse córeo vejoso. E esse córeo vexoso, ele vai receber ali através das venas umbilicais esse sangue com oxigênio, vai levar aqui, né? A gente pode ver essa vena em vermelha, que seria a vena umbilical, tá em vermelha, né? Porque ela está com sangue oxigenado. A gente sabe que, em tese, nas demonstrações, as venas sempre vão estar com sangue com dióxido de carbono. Porém, no embrião é o contrário. Quem leva sangue com oxigênio é a vena umbilical. Então, ela vai recorrer, vai chegar lá na aurícula direita e vai ingressar, né, sangue com oxigênio. Onde esse sangue com oxigênio, o coração vai bombear e vai mandar para toda o nosso embrião, o nosso feto, esse sangue com oxigênio. E quem vai levar esse sangue com dióxido de carbono, ó, podemos ver aqui ó, a aorta, né? Então, ele já emite aqui sangue com oxigênio e está recebendo também aqui sangue com dióxido de carbono. Quem está levando são as ramas da aorta lá para as vejosidades para eliminar esse dióxido de carbono e esses desechos metabólicos, porque nós sabemos que essa placenta aí, né, vai fazer todo esse processo que é indispensável, que é o processo respiratório, digestivo e urinário.
Esse processo respiratório do embrião, ele está envolvido, ele é involucrado através da troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono. O processo digestivo ali seria a questão de recebimento de substâncias nutritivas, e o processo urinário ali seria o processo de desprezar, né, de eliminar aqueles desejos metabólicos que seriam ali fatais para o embrião. Quem faz essas três funções para o embrião é a mãe. Porém, após o nascimento, nós sabemos que vamos ter ali os sistemas, né, que seriam o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema urinário desse embrião. Podemos analisar, nós já vimos aqui que esse embrião, os pulmões dele ainda não faz essa troca gasosa, porque nós sabemos que após o nascimento, quem vai fazer essa troca gasosa é através de um pulmão, né, que a gente vai acontecer o processo aqui de hematose, que seria essa troca de oxigênio, que também tem o mesmo nome que acontece aqui, que nada mais é hematose, que é a troca aí desse oxigênio com dióxido de carbono nesses gases, ok? Aqui nós vamos analisar a circulação sanguínea após o nascimento. Isso só para vocês terem noção de como isso acontece. Obviamente, essa é uma imagem ilustrativa, que tem mais fácil aí, né, para mais fácil captação de entendimento. O coração ele tem bem maior complexidade, até porque nós sabemos aqui que separação das artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aorta, teriam aí de forma um pouco mais complexa nessa imagem. Podemos saber e sabemos, né, que já estudamos que esse coração ele é dividido em cavidades. Essas cavidades nós vamos ter aqui superior as duas aurículas, a aurícula direita e a aurícula esquerda, e dois ventrículos, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Sempre ressaltando, essa é a circulação após o nascimento. Então, o que é normal e eu quero que vocês entendam? Que vena é tudo aquilo que leva sangue para o coração. E a artéria é tudo aquilo que carrega sangue do coração. Então, quem ingressa sangue no coração são as venas. Quem leva sangue do coração são as artérias. Se vocês pegarem essa classificação, vocês não vão se confundir com a questão Renan, no sangue, na circulação fetal é a vena que leva sangue com oxigênio. Porque se você entender que a vena ela sempre vai desembocar sangue no coração, então ele vai servir tanto para o fetal quanto para a circulação pós o nascimento. Porque tanto no pós o nascimento quanto fetal, a vena vai ter a mesma função, de levar sangue para o coração. E as artérias elas vão ter a função de tirar esse sangue do coração e levar para o corpo, ok? Como aconteceria numa circulação normal? Uma circulação normal é dividida em circulação pulmonar e sistêmica. Onde a circulação sistêmica é a circulação que é chamada de grande circulação para todo o nosso corpo. E a circulação pulmonar é aquela circulação onde nós vamos requerer aqui dos pulmões para fazer essa questão da hematose. Então, suponhamos, estamos recebendo aqui sangue da vena cava, né? Nós vamos ter lá a vena cava superior e inferior, que vai ingressar aqui sangue na aurícula direita. Essa aurícula direita vai mandar o sangue para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai expulsar esse sangue através da artéria pulmonar. Por quê? A gente sabe que quem leva sangue do coração são as artérias. Aqui seria a artéria pulmonar, que está levando esse sangue com dióxido de carbono e vai levar até os pulmões. Esse pulmão vai fazer agora o processo de intercâmbio, onde ele vai ceder esse dióxido de carbono e receber o oxigênio. E as venas pulmonares, como a gente já falou, que as venas elas levam sangue para o coração, essa vena pulmonar ela vai levar sangue com oxigênio para a aurícula esquerda. Essa aurícula esquerda vai mandar para o ventrículo esquerdo e que vai mandar aí através, porque que a gente sabe que quem leva, né, quem tira sangue são as artérias, através aqui da aorta, que vai levar aqui esse sangue com oxigênio para todo o nosso corpo. E isso iria se repetir novamente, ok? Então, a gente sabe que essa é a circulação pós o nascimento. Então, depois que esse embrião ele nasce, nós vamos analisar que no embrião, nós vamos estudar na segunda era, que ele tem essa artéria aqui que se chama conduto arterioso de Bottal. Esse conduto arterioso de Bottal, ele surge justamente por quê? Porque na circulação normal, esse sangue que vem aqui
que sairia do ventrículo direito iria para o pulmão. Porém, esse embrião ele não faz a questão da hematose pulmonar. Então, o que aconteceria? Iria sobrecarregar o pulmão, porque ele não teria ali serventia, porque ele não está recebendo oxigênio ainda através da respiração. Então, esse conduto arterioso de Botal, ele serve justamente para isso, para retirar esse grande excesso de sangue que iria para os pulmões e ele vai levar agora através da aorta. Esses pulmões, sim, recebem sangue, mas é só como forma de nutrição, porque todo órgão requer de sangue para se nutrir, ok? Isso aqui seria uma imagem, né, de uma circulação sanguínea de uma mãe. Nós sabemos aqui que essa aorta vai receber, né, sangue com oxigênio, vai levar aqui na aorta torácica, vai descer aqui pela aorta abdominal, onde essa aorta abdominal aqui dariam várias ramas, né, e essas ramas iriam irrigar aqui esse útero. E esse útero iria receber esse sangue, que iria formar lá o que a gente forma, né, que fala de circulação útero placentária. E queria lá esse sangue com oxigênio que veio da mãe, lá para a rede lacunar, e esse embrião, essa é a forma que ele recebe esse oxigênio. Então, nós sabemos que quem faz essa questão respiratória, digestiva e urinária para o embrião é a mãe, ok? Então, esse sangue vai receber aqui sempre da mãe, que vai vir através das artérias que vocês já estudaram aí na primeira era, e essas artérias iriam levar ali para o útero, aonde ele iria formar ali a circulação útero-placentária, que iria servir de nutrição e oxigenação para esse embrião, ok? Essa é a imagem da placenta. A placenta já mencionamos, já falamos bastante dela, né? É formada aí pelo córeo, pela descida basal, pelo córeo bexoso, aonde a gente pode ver aqui uma imagem dessa placenta, que estaria aqui numa visão onde a gente consegue analisar, que seria aqui uma visão onde tem uns cotiledons, né, que vai formar aqueles vasos, aquelas lagunas de sangue, e aqui a gente tem um corte, né, através do âmago. Então, essa aqui seria uma imagem, né, que obviamente o embrião estaria olhando para essa placenta, podemos dizer assim, porque aqui tem a presença do cordão umbilical. E essa placenta aqui estaria aderida ao miométrio. Então, essa parte aqui estaria aderida ao miométrio, e essa parte aqui estaria em virtude, em contato com o embrião. Sabemos também, né, que essa placenta ela está limitada pela membrana, né, que se chama membrana de Nitabut. Essa membrana ela vai impedir que esse cincício trofoblasto, né, também fagocite esse miométrio, que pode dar ali algumas patologias que a gente vai ver agora mais para frente. Podemos ver também algumas anomalias que podem dar, que uma delas nessa imagem A e B, que seria aí o que se chama de... isso é referente ao tamanho, né, da placenta, que seriam bilobuladas ou bipartidas. Bilobuladas é quando ele tem realmente, né, dois lóbulos dessa placenta, né, e bipartidas, de fato, ela tem duas, como se fossem duas placentas. E, consequentemente, ele vai ter aí a repartição desse cordão umbilical, porque ele teria aí dois lóbulos, ok? Nós vamos ter também a suceturiada, essa suceturiada, quase não sai, ela tem aí a forma, né, e a ajuda de lóbulos acessórios. Então, esses lóbulos acessórios, eles iriam receber aí essa ajuda, mas, consequentemente, como ele não se refere a uma placenta de forma fisiológica, sempre vai ter ali os seus riscos, porque, obviamente, essa placenta ali, ele teria que ter um tamanho menor. A gente analisou aqui, né, que essa placenta, esse é o tamanho fisiológico normal de se acontecer, e tudo isso seriam patologias que se podem acontecer. Então, não tenho em mente, como ele tem ajuda de acessórios, vai ser melhor. Não, porque, consequentemente, se ele teria que dividir para acessórios, o tamanho dessa placenta seria menor, ok? Temos aqui essa figura D, a membranacea, que é a forma na qual se forma incompleta essas vejosidades do córeo e apresenta as vejosidades do córeo calvo. Então, o que acontece? É como se esse córeo não tivesse aí de forma concêntrica, aonde tem essas vejosidades que nós sabemos que são as vejosidades frondosas. Então, o que acontece? Esse córeo, ele é de forma mais
calva e mais delgada. Então, consequentemente, essa placenta ela não vai ter muita secreção sanguínea. Então, consequentemente, esse embrião vai ter menor irrigação sanguínea, porque essa placenta não tem muitas velocidades ampliadas, velocidades desenvolvidas, ok? E a fenestrada seriam quando essas placentas não desenvolvem, né, o córeo unverchoso, e de forma aí que ele acaba isolando alguns, como se fossem ilhas de córion calvo entre eles. Nós sabemos que o córion calvo ele tem que estar presente aí apenas em 2/3, né? Então, 1/3 tem que ser completamente de córion verchoso para que aconteça esse processo aí de circulação de forma fisiológica. Temos também a placenta em raqueta, é a placenta no qual, né, a gente sabe que o cordão umbilical ele teria que estar sempre, ó, na parte central, e a raqueta ele está aqui no border, em qualquer borda, superior, inferior, e consequentemente isso vai, né, demorar mais o processo aí de hematose, porque ele não está bem distribuído, ok? E teríamos também a placenta em velamentosas, que é quando elas têm várias ramificações, e essas ramificações iniciam aí na membrana amniocoriônica. Então, ela é como se fosse pior, né, obviamente, da raqueta, porque a raqueta ainda se envolve, né, se conecta diretamente à placenta. Essa não, ela se conecta com a amniocoriônica e emite prolongações que vão entrar em contato com essa placenta. Então, todas essas imagens que nós estamos vendo aqui são, obviamente, patologias. Outra patologia que pode ser apresentada é a placenta acreta. Estamos trabalhando desde o começo com ela, desde a segunda semana, que é o momento no qual, né, essa placenta, ela se adere ao miométrio. Então, podemos analisar que essa placenta aqui está fortemente aderida ao miométrio, porque pode ter acontecido aí a falha da coraça citotrofoblástica, né, que limitaria aí o processo de fagocitação do sincício trofoblástico, ou pode também ter tido aí a ausência aí da membrana de Nitabucci, porque também isolaria aí o que seria aí a placenta do miométrio. Temos que, é, temos que saber uma coisa. Vou mostrar para vocês, mas necessariamente vocês não precisam tentar decorar ou entender agora nessa primeira era. Vocês vão pegar isso muito bem lá na matéria de obstetrícia. Sabemos que tem aí os graus de implantação dessa placenta. Essa aqui seria uma placenta normal, no qual, obviamente, essa mãe iria expelir, né, através do alumbramento, que é o segundo parto dessa placenta, né, depois de mais ou menos 15 minutos após o parto. Aqui sim seria a placenta acreta, que é o momento no qual essa placenta ela se envolve parcialmente, né, adere parcialmente nesse miométrio. A increta é quando essa aderição ela já acontece de forma mais abrupta, né? De forma mais agressiva, e o percreta é quando essa evolução acontece de forma tão exagerada que passa através também do perimétrio. Então, tanto o increta quanto o percreta, dependendo do grau aí de evolução, de desenvolvimento dessa patologia, teria aí que acontecer aí, né, a retirada, né, desse útero. A acreta, dependendo do grau aí de desenvolvimento, pode retirar aí parte parcial desse miométrio. Mas, obviamente, iria impactar aí nos próximos partos, né? Nas próximas gestações, porque iriam estar tirando aí obviamente, estruturas indispensáveis, que é parte do miométrio, e também o endométrio, que teria ali, seria prejudicado, porque nós sabemos que o endométrio que é expelido na hora do parto, aquele endométrio que participa do ciclo endometrial, é o endométrio funcional. O endométrio basal, ele sempre permanece, então ele não teria contato, nem seria ali secretado, ok? Alguns, um assunto que eu quero tratar com vocês antes de falarmos sobre as anomalias. Eu queria falar com vocês a respeito de dissomia uniparental. Vocês podem perguntar, Renan, o que é isso? A dissomia uniparental são erros que acontecem no processo de formação de zigotos. Nós não trabalhamos dissomias uniparental, porque em tese vocês vão trabalhar esse assunto em genética. Porém, eu quero dar uma breve explicação para que vocês consigam entender de forma geral o que seria aí a próxima anomalia, seria aí a mola da
hidratiforme, ok? O que seria ali essa dissomia uniparental? São erros que acontecem na formação de zigotos. Esses erros, a gente sabe que uma célula diploide, em tese, ela tem que ter, né, 23 cromossomas paternos e 23 cromossomas maternos. Então, essas dissomias uniparental é quando acontece a duplicação de apenas um cromossomo. Renan, como assim? Por exemplo, aqui eu tenho um cromossoma paterno e aqui eu tenho um cromossoma materno. Porém, no momento que foram unir lá os pronúcleos masculino e feminino, quando a gente estudou lá em fecundação, o que que aconteceu? O pronúcleo masculino, ele se duplicou além do normal e, consequentemente, esse pronúcleo feminino, ele ficou silenciado. Então, essas células que seriam generadas com 23 cromossomas do pai e 23 da mãe, ele acabou generando duas de 23 do pai. Então, criou-se aqui uma célula de 46 cromossomas, porém com carga genética apenas paterna. Então, a gente saberia que essas estruturas elas sim poderiam ser generadas, poderiam ser de formas fisiológicas, porém, uma das estruturas que podem dar algumas síndromes são as síndromes de Alzheimer, que vocês vão estudar aí na terceira área de genética. Essas síndromes de Alzheimer são bem agressivas porque faltou aí a ausência do cromossoma materno. Então, acabou duplicando duas vezes o cromossoma paterno. Então, essas células aqui, se fosse feito um exame de DNA, não iria identificar aí o cromossomo, o DNA genético da mãe, apenas do pai 100%, não 50%, porque ele duplicou apenas o DNA do pai duas vezes. E também pode acontecer no DNA materno. Ao invés de duplicar, né, unir essas duas cargas, iria aí duplicar esse cromossoma materno, onde iria dar uma dissomia, né, uniparental materna, que daria também uma síndrome que vocês também vão estudar na terceira era de genética, que é a síndrome de Prader-Willi. Também uma síndrome muito agressiva, porém também pode dar pessoas, né, de forma fisiológica, mas também, se fosse feito um exame aqui, iria encontrar aqui carga genética 100% materna, ok? E então, isso são sobre erros pré-zigóticos, que são aí que se dão aí de dissomia uniparental. Eu falei isso para a gente introduzir o assunto dessa próxima patologia, que é aí a mala hidratiforme. É quando nós vamos ter o excesso, o desenvolvimento exacerbado do trofoblasto. Sabemos que o trofoblasto ele vai ser indispensável para o processo aí de diferenciação em citotrofoblasto e sincicitrofoblasto. Porém, esse trofoblasto ele tem que ser de forma fisiológica, ele tem que ser desenvolvido de forma contida. Então, se a gente tiver a secreção, o desenvolvimento exacerbado desse trofoblasto, vai dar essa patologia, que é a mola hidratriforme, que ele vai, consequentemente, ter um grande excesso e uma forma fácil de se identificar, porque nós sabemos que esse trofoblasto vai se diferenciar, né, em cincício trofoblasto, então nós teríamos aí essa paciente teria aí um grande índice de hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, onde seria secretado pela urina e teria aí uma fácil identificação desse diagnóstico. Podemos também analisar essa imagem e ver que esse embrião aí estaria entre aí a sexta e sétima semana de desenvolvimento. Por quê, Renan? Podemos analisar aqui a cola desse embrião. Sabemos que na oitava semana a cola evoluciona. Podemos ver também que os dedos dos pés deles ainda não estão totalmente desenvolvidos, ainda conseguimos ver uma membrana ali, então aí seria mais ou menos a data embrionária desse embrião, ok? E outra patologia que é o progresso aí da mola hidratiforme é o que se chama de córeo mar. Esse córeo mar é quando essa mola hidratiforme se desenvolve em tumores malignos e, consequentemente, né, vai corroer e vai prejudicar órgãos sanos. Nesse caso aqui, ó, esse trofoblasto corroeu tanto, né, que criou esse tumor maligno no útero e, consequentemente, teve que fazer, né, a retirada desse útero dessa paciente para que não se desse, né, aí um processo aí de multiplicação celular de células cancerígenas. Então, isso aí é o córeo epitélio mar, que é a evolução aí do mola hidratiforme, ok? Pessoal, essa foi a aula de anexos desse embrionário. Estudem bastante.